Olá, me chamo Camila Karen, sou estudante do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. E, juntamente com meu colega Rodolfo Bruno, iremos apresentar Paradigma Funcional e Linguagem de Programação, LISP. Nosso roteiro: Paradigma de Linguagem Funcional, Introdução, Fundamentos, Aplicações de Linguagens Funcionais, Características. Linguagem de Programação LISP. Contextualização, características, elementos da linguagem, onde se usa LISP. Paradigma funcional. Paradigma funcional é um paradigma de programação que trata a computação como uma avaliação de funções matemáticas e que evita estados ou dados mutáveis. Ela enfatiza a aplicação de funções, em contraste da programação imperativa, que enfatiza mudanças no estado do programa. Uma função, neste sentido, pode ter ou não ter parâmetros e um simples valor de retorno. Os parâmetros são os valores de entrada da função e o valor de retorno é o resultado da função. Fundamentos. Fundamentos de linguagens de programação funcional. O objetivo de uma LPF é simular funções matemáticas o máximo possível. O processo básico de computação é fundamentalmente diferente das linguagens imperativas. Em uma linguagem imperativa, operações são executadas e o resultado é armazenado em variáveis para o uso posterior. O gerenciamento das variáveis é uma preocupação constante e origem da complexidade em linguagens imperativas. Em uma LPF, variáveis não são necessárias, como acontece em funções matemáticas. Em uma LPF, a avaliação de uma função sempre produz o mesmo resultado, dados os mesmos parâmetros. Isso é chamado transparência referencial. Aplicações de linguagens funcionais. APL é usada para protótipos. LISP é usada para inteligência artificial, representação do conhecimento, aprendizado de máquina, processamento em linguagem natural, modelagem de visão e voz. Scheme é usado para ensinar programação introdutória em muitas universidades. Características. Linguagens funcionais. Semântica simples, sintaxe simples, execução ineficiente. Programas podem ser tornados concorrentes automaticamente. Linguagem LISP. Contextualização. LISP é uma família de linguagens de programação. O LISP original foi desenvolvido em 1958 por John McCarthy, então professor do MIT e um dos pioneiros no campo da inteligência artificial. Várias ideias utilizadas em linguagens de programação modernas, tais como gerenciamento automático de memória, a estrutura condicional if-then-else e funções recursivas, surgiram com o LISP. Com a proliferação da linguagem para diversos tipos de máquinas e sua adoção por diversas instituições, surgiram várias implementações ou dialetos de LISP. Os dialetos mais usados hoje em dia são o Scheme, criado no período entre 1975 e 1980 por Guy Stelly e Gerald Schulman, e o Common Lisp, criado em 1984, com o objetivo de unificar e padronizar as características dos vários dialetos que haviam surgido. Por simplicidade, costuma-se falar de Lisp como uma linguagem quando se está tratando de características comuns a todos os dialetos de Lisp. Características. Lisp é uma linguagem homoicônica. A sintaxe do Lisp costuma provocar estranhamento em quem está conhecendo a linguagem, devido ao uso abundante de parênteses. Porém, os parênteses existem por uma razão interessante. O código de um programa em Lisp é uma série de listas. Além disso, o Lisp possui um tipo de dados, o símbolo que corresponde aos identificadores da linguagem,
nomes de variáveis, funções, operadores. Isto quer dizer que o código de um programa em Lisp é representado por estruturas da própria linguagem. Essa propriedade é conhecida como homoiconicidade, e ela permite a manipulação direta de programas por outros programas. Olá, sou o Rodolfo e darei continuidade falando sobre os elementos da linguagem. Os elementos da linguagem, tal como a linguagem da matemática, uma linguagem de programação, deve possuir dados e procedimentos primitivos. Deve ser capaz de combinar quer os dados, quer os procedimentos para produzir dados e procedimentos mais complexos, e deve ser capaz de abstrair padrões de cálculo de modo a permitir tratá-los como operações simples, definindo novas operações que representem esses padrões de cálculo. Alguns tipos de elementos da linguagem são os elementos primitivos. Esses elementos são as entidades mais simples com que a linguagem lida. Um número, por exemplo, é um dado primitivo. Combinações. Combinações são entidades complexas feitas a partir de entidades mais simples. Em Lisp, cria-se combinações escrevendo uma sequência de expressões entre um par de parênteses. Uma expressão é um elemento primitivo ou uma outra combinação. Definições de funções. Para se definir novas funções em Lisp, é necessário criar uma combinação de 4 elementos. O primeiro elemento desta combinação é a palavra defun, que informa o avaliador que estamos a definir uma função. O nome defun é uma abreviatura de define function. O segundo elemento é o nome da função que queremos definir. O terceiro elemento é uma combinação com os parâmetros da função. E o quarto elemento é a combinação que determina o valor da função para aqueles parâmetros. Símbolos. A definição de funções em Lisp passa pela utilização dos seus nomes. Nomes para as funções e nomes para os parâmetros das funções. Uma vez que o Lisp, antes de avaliar qualquer expressão, tem de ler e converter internamente para um objeto, os nomes que criamos têm de ter um objeto associado. Esse objeto é designado por símbolo. Um símbolo é a representação interna de um nome. Aqui temos alguns exemplos de elementos da linguagem. Elementos primitivos. Temos o número inteiro e o número com ponto flutuante. Combinação pode ser a combinação de qualquer outros elementos primitivos. Aqui temos o exemplo da soma entre números de 1 a 3 e de 1 a 10. Função. A função ela é definida com defin, que significa definição, function. Aqui nós temos a função quadrado, que eleva um termo x a ele mesmo. Símbolos. Em Lisp, qualquer caractere é um símbolo. Então, a palavra defun é definida como símbolo, como a representação de uma soma. Onde se usa Lisp? Historicamente, o Lisp é a linguagem da inteligência artificial por excelência.
e assim sendo, diversos projetos em IA foram escritos em Lisp. O Lisp é usado em diversas outras aplicações de uso comum. O Emacs, um editor de texto, leitor de e-mail, navegador web, agenda de compromissos e tudo que você possa imaginar, é quase todo escrito em Emacs Lisp. O GIMP, o software de manipulação de imagem do projeto GNU, pode ser estendido com plugins escritos em Scheme. O AutoCAD, um famoso aplicativo de design 3D, usa um dialeto de Lisp como linguagem de script. O QPX, um software de pesquisa de linhas aéreas amplamente utilizado, criado pelo ITA Software, recentemente adquirido pelo Google, foi escrito em Common Lisp.